Essa aula que você vai assistir foi retirada do GA Fundamentos, o curso mais completo do Guia Anônima, que contém mais de 50 horas de conteúdo em vídeo e tem como objetivo ensinar para você as bases de segurança da informação e hacking, como sistemas operacionais, arquitetura de computadores, redes, lógica de programação, virtualização e muito mais, como as próprias terminologias e ferramentas para o hacking. Esse curso tem mais de 150 alunos, contém uma comunidade exclusiva para eles, um conteúdo adicionado com uma certa recorrência e você pode saber mais sobre a grade curricular e os benefícios acessando fundamentos.guianonima.com. Lá você vai saber de tudo, todos os conteúdos disponibilizados, o que a gente pretende lançar ainda no ano de 2024. Além do que, você vai conseguir dar uma olhadinha um pouquinho mais sobre os instrutores desse treinamento, beleza? Então é isso, não esquece de acessar fundamentos.guianonima.com e bom vídeo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao módulo de desenvolvimento de relatório de Pentest. E nessa primeira aula eu tenho dois objetivos. O primeiro é passar um pouco a minha visão para você do que o cliente espera do relatório, o que é um relatório de Pentest, qual a importância desse documento. Depois a gente vai passar por duas metodologias, a WSTG e a PTS, para entender um pouco melhor o que elas falam sobre o desenvolvimento dos relatórios. E na metade, para o fim da aula, a gente vai dar uma olhada breve em alguns relatórios de Pentest que são públicos e você pode acessar e destrinchar eles com mais tranquilidade, com mais calma e mais tempo, tá? A gente não vai analisar esses relatórios de Pentest a fundo, porque você já vai entender que é meio que individual para cada empresa o desenvolvimento dessa documentação. Vamos começar aí pelo começo, né? O que é um relatório de Pentest? O relatório de Pentest é basicamente o documento enviado no final do processo de verificação de segurança para a empresa. E eu vou me referir nesse módulo inteiro como relatório de Pentest, mas você pode tranquilamente usar isso para um relatório de bug bounty, um relatório de análise de vulnerabilidade, porque acaba sendo bastante semelhante. A diferença entre um relatório de análise de vulnerabilidade de pentest são normalmente as etapas, né? O pentest ele tem mais etapas do que uma análise de vulnerabilidade. Na análise de vulnerabilidade, a gente normalmente não tem a etapa de pós-exploração e manutenção, por exemplo. Também normalmente não se tem a etapa de exploração, apenas a etapa de identificação lá e tudo mais. Tá? Já no Bug Bounty, ele é bem semelhante a um relatório de análise de vulnerabilidade, com a diferença que ele é específico para um tipo de bug. Então, a cada falha que você encontra, você gera um relatório, basicamente. Já no relatório de análise de vulnerabilidades, a gente tem várias vulnerabilidades em um único documento, e no relatório de pentest também, mas o documento de pentest ele acaba sendo um pouco maior. Basicamente, como eu ia dizendo, o objetivo do relatório é entregar para o seu cliente uma análise e um resumo do que você fez, como você fez, o que você encontrou de falha de segurança, como você encontrou essas falhas, como você explorou essas falhas, como que essa falha ela pode ser explorada, qual é o impacto dela, né, para o negócio do seu cliente, o que isso pode atingi-lo, como que isso pode atingi-lo, quais são as categorizações dessa vulnerabilidade e como você sugere que essas correções sejam feitas. Um detalhe aqui é que a gente vai ver vários documentos e vocês vão entender que cada documento segue o seu próprio modelo, né? Segue o seu próprio padrão. Isso porque existem indicações, dicas, sugestões por parte das metodologias de como desenvolver um documento de pentest, mas não existe um padrão, um modelo fixo definido. Isso quem desenvolve é a empresa. Então, cada empresa vai ter um modelo diferente de relatório, vai ter um design diferente, vai ter uma estrutura diferente, seguindo normalmente as mesmas boas práticas, tá? Então você vai ver aqui ao longo dos exemplos que cada empresa tem o seu padrão, cada empresa tem a sua regra, ok? Basicamente, essa etapa tá, do relatório, muitos profissionais acabam não gostando, achando que é uma parada chata e etc.
Mas se você for parar para analisar, o seu cliente ele está pagando pelo relatório. Ele não se importa se você ficou 20 horas em cima daquela plataforma, se você testou SQL Injection, XSS, RCE, ele não se importa com isso. O que ele se importa é com o documento final que possui as vulnerabilidades que você conseguiu detectar e explorar. Então ele não quer saber se você ficou 15 horas para tentar explorar alguma tecnologia e acabou não conseguindo encontrar nada. O que ele quer é resultado. E esse resultado é o documento final, é o relatório. Ele está pagando para você basicamente pelo relatório. Certo? É claro que tem todo um trabalho antes disso, tem várias horas de trabalho antes dessa entrega do relatório, mas o seu cliente ele está pagando uma bolada ali pelo documento, pelo PDF, tá? Essa é a realidade. Se o seu pentest custou 20 mil reais, o cliente vai estar pagando 20 mil reais por um documento. A questão da entrega do documento vai de empresa para empresa também e da apresentação desse documento da mesma forma. Tem empresa que desenvolve um PowerPoint para apresentação, né, das vulnerabilidades, um resumo de tudo que foi feito, e tem empresa que basicamente pega o relatório e apresenta o próprio relatório para o cliente. As duas formas funcionam, tudo depende da etapa ali de negociação com o seu cliente e do padrão que a sua empresa atua, como que a sua empresa faz, como que a sua empresa normalmente desenvolve esse tipo de documentação. Beleza? Vamos lá então agora para a verificação breve aqui das indicações de duas metodologias. Eu trouxe a WSTG, que é o Web Security Testing Guide da OASP, e trouxe a PTS, que é o Penetration Testing Standard Security, que é a PTS aqui, que é uma outra metodologia bem grande. E Execution Standard, não é? Eu errei o nome aí, mas você entendeu, né? Então vamos lá. Aqui na WSTG a gente tem uma etapa que é para o reporting, que é para o relatório, e ele explica um pouco sobre o que é isso, né? O que é esse relatório. E ele diz aqui, ele apresenta algumas possibilidades para você colocar dentro do seu documento. Por exemplo, o relatório ele tem que ter ali, segundo a WSTG, um módulo introdutório, né? Um capítulo de introdução. Nesse capítulo de introdução, você vai colocar as vulnerabilidades ou você vai colocar na realidade aqui o versionamento desse documento. O que isso significa? Significa que esse documento ele passou ou por várias pessoas ou que ele foi atualizado depois disso. Isso daqui é muito usado pela ISO 9001, que é a ISO de gestão, tá? Então vamos supor que esse relatório de pentest ele foi feito por um time. Esse time é composto por 5 pessoas. Uma pessoa faz a parte de análise inicial, a parte de levantamento de informação, a outra pessoa faz tal coisa, a outra pessoa faz tal coisa, e isso tudo é anotado nessa tabela. A versão significa a versão do documento, ou seja, quantas vezes esse documento foi salvo com modificações, a descrição dessa atualização, a data e o autor. Tá? É básico, é bem ISO 9001. Depois a gente vai para a tabela de conteúdos, que basicamente são as imagens, as tabelas, igual um TCC. Se você nunca viu um TCC, coloca no Google aí TCC e você vai já ver vários que tem essa tabela de conteúdo, onde você coloca lá imagens, imagens 1, título da imagem. Tabelas 1, título da tabela, tá? Mas isso é totalmente opcional, várias empresas não fazem isso. O time que foi responsável pela verificação de segurança, o escopo dos testes e as limitações dos testes. Então, aqui no escopo, você vai descrever o que foi negociado com a empresa, qual o escopo foi entregue, como que esse escopo foi entregue, e aqui em limitações é onde você vai colocar o que você não podia fazer, como, por exemplo, eu não podia fazer verificações com engenharia social, eu não podia fazer verificações de phishing, eu não podia fazer ataques de negação de serviço. Então, é aqui que você vai colocar isso. Em timeline é onde você vai colocar a duração de cada etapa e quais foram as etapas que você percorreu. Então, primeiro eu fiz o levantamento de informações. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um ROIs do domínio. Depois foi fazer uma verificação de subdomínios. Depois foi fazer uma verificação de diretórios. Fazer um port scan e assim por diante. Então, aqui você vai colocar o timeline do seu teste para o cliente entender o que você fez e como você fez. E aqui em disclaimer é onde você vai explicar um pouco melhor sobre o seu serviço, né?
também, caso queira, você pode estar se blindando legalmente, colocando alguma parte do contrato de confidencialidade ou alguma coisa do gênero, beleza? Então aqui também existe essa possibilidade no disclaimer para você se resguardar legalmente. Bem, então a gente vai para a parte, depois disso, do executivo, o relatório executivo. O que que é o relatório executivo? Isso normalmente tem, tá? Isso normalmente é aceito. A parte do relatório executivo é onde você vai é, ilustrar com figuras, gráficos, com resumos, o que você encontrou, como que você encontrou e qual que é o impacto disso. Por quê? Esse relatório executivo ele é feito para a equipe não técnica, geralmente para os diretores da empresa entenderem o que foi encontrado, o que vai precisar ser feito e etc. Então, nesse relatório crítico, nesse relatório executivo, é onde você tenta não ser tão técnico e tenta ilustrar o máximo possível para que a diretoria da empresa entenda tudo o que foi executado, tá? Então aqui você pode falar sobre possibilidades de danos de reputação, possibilidade de dano de imagem, dano financeiro, possibilidade de ataque técnico que pode afetar a infraestrutura da empresa e deixar, por exemplo, a estrutura pausada e etc. Então aqui é onde você pode meio que colocar medo realmente na galera para eles entenderem a necessidade do que foi descoberto e por que aquilo precisa ser corrigido. Então, esse relatório executivo, ele é feito para a equipe não técnica e você pode basear ele como um elevator pitch, né, que eles chamam, que é basicamente um pitch de empresa. Você precisa apresentar o seu pentest como um todo em poucas páginas, em poucos parágrafos, na realidade, tá? Você precisa apresentar o seu relatório inteiro em poucos parágrafos para que seja entendido tudo o que foi feito, assim como existem os pitches empresariais, onde você apresenta a sua empresa inteira em 2, 3 minutos, tá? Então, nesse caso, o executivo ele precisa ser muito bem escrito, ele precisa ser bem feito para que a diretoria consiga compreender. Pô, Afonso, todo relatório de pentest tem sumário executivo? Todo relatório de pentest tem o relatório executivo? Não necessariamente. Existem empresas que são geridas, né, por uma pessoa técnica e ele mesmo já no escopo, já ali na definição do contrato fala, olha, não precisa de relatório executivo, pode ser só um relatório técnico, beleza? Agora aqui a gente vai para as findings, ou seja, para os achados, para o que você conseguiu encontrar. E aí são novamente várias sugestões, né? Existem várias empresas que fazem um relatório nesse formato. Eu particularmente não acho tão interessante, mas existem negócios que funcionam dessa forma, que é fazer um resumo do que você encontrou. Ou seja, todas as vulnerabilidades que você encontrou e qual o risco dessa vulnerabilidade. Então você vai criar uma tabela, essa tabela ela vai ter todas as falhas encontradas. Foi encontrado User Authentication Bypass, foi encontrado vulnerabilidade de Business Logic, foi encontrado BAC, né? Broken Access Authentication, enfim. Foi encontrado Denial of Service e assim por diante você vai listando e vai colocando a criticidade daquela vulnerabilidade do lado e aí fica uma tabela gigante, né? Então, com base nisso, você cria o ID, né? Então, esse ID 1, aí ID 1.1, por exemplo, vamos, né? Se tiver mais do que um AB, por exemplo. E depois disso, você vai detalhando aquela vulnerabilidade encontrada. Então, você vai colocar meio que em capítulos ou subcapítulos a descrição daquela vulnerabilidade. Então, essa falha aqui é o quê? Essa falha ela é tal coisa. A descrição da falha primeiro. Depois, como que você conseguiu encontrar essa vulnerabilidade? Como que você conseguiu explorar ela? Depois, qual que é o impacto dessa falha de segurança para o negócio do cliente? Depois, links de apoio, né? Artigos, documentos, materiais que possam auxiliar a equipe do seu cliente a entender aquela falha ou a corrigir aquela falha. E por último, ali você pode colocar umas sugestões de correção com links de apoio também e etc. Aqui na WSTG eles colocam alguns tópicos, né? Então você pode descrever aquela vulnerabilidade mais
ou menos, dependendo da sua criticidade, dependendo das possibilidades que ela dá para o atacante. E aí aqui ele também coloca para você categorizar essa falha de segurança, e a recomendação é que ela seja categorizada pela CVSS. Tá? Então aqui falha de criticidade baixa, média, alta ou crítica, né? Então as categorias do CVSS para que o seu cliente ele consiga entender o que ele precisa corrigir hoje e o que ele pode deixar para depois, tá? Então isso também, né, essas categorizações elas vão nessa tabela de risk level aqui, elas vão na tabela, no sumário de encontrados, de achados, né? Basicamente, essa estrutura aqui da descrição das vulnerabilidades faz parte do relatório quase todo, tá? Quase todo documento é isso daqui, beleza? Depois disso feito, a gente vai para os apêndices, caso tenha. Normalmente, nesses apêndices é onde a gente tem qual metodologia que foi utilizada, aí a descrição dessa metodologia, como que as vulnerabilidades foram ranqueadas, como que elas foram validadas, por que que aquela falha é crítica, por que que aquela falha é alta, ou seja, uma descrição breve da CVSS e da calculadora da CVSS, né? É colocado aqui também outputs de ferramenta, caso seja interessante. Então, além de descrever a vulnerabilidade e tal, e etc., você pode, por exemplo, colocar os outputs do Nmap da vida, ou de um Nuclei, ou de alguma outra ferramenta, como apêndice, para que a equipe do seu cliente consiga entender aquelas saídas, né? Consiga ver a sua visão, consiga ter a sua visão mais ou menos. Você pode aí também modificar esses outputs para eles ficarem mais limpos e sem nenhum tipo de informação inútil. Tá? Não precisa ser o output 100%. E também, caso exista nessa combinação com o seu cliente, você pode colocar ali algum tipo de checklist, como tem o próprio WSTG Checklist, que é um documento ali onde você coloca, que não está disponível aqui, inclusive, mas procurando ali na própria WSTG você consegue achar, mas que é basicamente o que foi feito, né? Ah, foi feito esse teste? Foi. Foi feito esse teste? Foi. Foi feito esse? Foi. Existem checklists personalizados, tudo depende da negociação com o seu cliente. E por último, as referências, caso haja. Beleza? Essa é a recomendação da WSTG. Na PTS, a gente tem recomendações semelhantes, né? Na PTS, a gente tem aqui, primeiramente, a descrição, um overview do que é esse capítulo sobre relatório, a estrutura de um reporte, né? Esse reporte ele tem principalmente duas seções, segundo a PTS, tá? E aí, aqui a gente tem um exemplo do que a PTS diz que um relatório precisa ter. A primeira, a apresentação do background, ou seja, a apresentação do ambiente, a apresentação do que foi feito, geralzão, um resumo geral dessa ópera, porque isso tudo faz parte do relatório executivo. Então, no relatório executivo, o que foi feito? Qual que é o background disso? O que foi executado? Qual que foi o escopo definido e assim por diante, tá? Depois, nesse mesmo relatório executivo, é descrito os risk rankings, ou seja, a criticidade das falhas. A PTS não usa como padrão a CVSS, tanto que aqui tem Low, Moderate, Elevate, High e Extreme. Não é o padrão do CVSS 3, por exemplo, tá? Mas ele explica aqui que tem vários modos de categorização. Eu indico que você sempre use o CVSS, tá? O CVSS é internacional, é muito bem aceito. Uso o CVSS. Atualmente aqui na empresa a gente usa o 3, tá? A versão 3 do CVSS, mas já tem a versão 4. Então fica a seu critério aí qual a melhor versão a ser utilizada. Ainda no relatório executivo, você pode colocar gráficos, você pode colocar achados gerais, né? Ou seja, quantas vulnerabilidades de cada categoria foram encontradas. Então, isso tudo você pode colocar. E o seu roadmap, né? Então é bem parecido ali, bem semelhante com o que o WSTG disse, né? Então aqui a gente só tem a diferenciação que a PTS coloca isso de uma forma bem feia, na real, que é uma tabela horrível, que é tudo que foi feito, como que foi feito, toda a descrição disso. Aí acaba o relatório executivo para a PTS, com a descrição do roadmap, com a descrição do que foi feito, do timeline, né? Da linha do tempo de todo o serviço. Depois, a gente inicia para o relatório técnico, e aqui é uma parte que a PTS ela descreve melhor do que a WSTG, que é, por exemplo, na parte de introdução, o que precisa ter nessa parte de introdução? Precisa ter todos os
todas as pessoas envolvidas no teste, tanto do lado do cliente quanto do lado da empresa que está fazendo a avaliação. Precisa ter contatos de informação, né? Informação de contato, na verdade, com as pessoas responsáveis. Precisa ter todos os assets que foram colocados dentro do relatório, ou seja, os escopos. Precisa ter qual é o objetivo do teste, precisa ter o escopo técnico do teste, precisa ter o tamanho do teste, precisa ter o approach, precisa ter a estrutura como um todo. Isso na parte introdutória, tá? E aqui ele descreve um pouquinho, né? A gente tem uma noção do que precisa-se para a PTS mais do que a WSTG. Acho que é mais descritiva essa parte de relatório. Então aqui começa já a parte técnica dos passos, né? O Information Gathering primeiro, recolhimento passivo de informação via motores de busca, via OSINT, etc. Ativo também, né? Busca ativa e busca passiva, que a gente viu. Então, descrevendo isso tudo, são capítulos do relatório, tá? Information Gathering, descreva você, o que foi feito. Coleta passiva, como que foi coletado, qual que foi a resposta disso. Coleta ativa, informações da corporação, informações de pessoas, né? Então aqui tudo depende, é claro, do escopo que foi definido, né? Vulnerabilidade, aí a descrição da vulnerabilidade, né? Qual que é a classificação dela, quais são as descrições técnicas da vulnerabilidade, ela é uma vulnerabilidade que funciona em qual camada do modelo OSI, como que ela foi encontrada, como que ela pode ser executada manualmente, qual que é a sua exposição, quem que pode atacar com aquela falha de segurança, né? Isso para vulnerabilidades técnicas, como, por exemplo, falha de versionamento, como, por exemplo, um XSS, etc. Agora, quando a gente tem uma falha lógica, que é business logic, é uma vulnerabilidade de regra de negócio, tem camada no modelo OSI? Qual que é o tipo dessa falha de segurança? Onde e como ela foi encontrada? Qual que é a sua possibilidade de ataque, exposição? E todo o sumário com os resultados. Beleza? Aqui a parte de exploração e confirmação das vulnerabilidades, tendo em vista que isso tudo aqui é um assessment, é uma verificação inicial, e aí a gente vai para a timeline de exploração, como que foi feito, quais são os alvos, quais são as atividades dessa exploração, quais são os ataques que podem ser feitos com aquela vulnerabilidade, quais hosts são exploráveis, tá? Ou não são exploráveis, se é um host individual ou não, e assim por diante, sucessivamente. Tá? Tem sobre phishing aqui também, etc. Porque a PTS ela não é voltada para aplicação, a WSTG é voltada para aplicações web. A PTS é pentest no geral, inclusive a parte de phishing, engenharia social, entram dentro dessa metodologia. E como é pentest, a gente tem também a parte de pós-exploração, ou seja, foi feita escalação de privilégio, como que isso foi feito? Foi adquirido a informação de algum cliente, de algum dado crítico, qual que é a importância dessas informações e como que foi feito a pós-exploração, como que foi mantido o acesso e etc. Então a PTS ela é um pouco mais descritiva quanto às etapas. Tá? No geral, como um todo, né? Como a metodologia no geral é assim. Como eu já tinha dito antes, usem o CVSS para fazer o score da vulnerabilidade, tá? É muito melhor do que você simplesmente pegar um outro tipo de validador, né? Outro tipo de nível de criticidade. Usa um internacionalmente reconhecido. Indo para a parte agora dos relatórios de pentest, existe um diretório muito conhecido que já tem um certo tempo aí já na internet, que é o Public Pentest Reports. É um GitHub liberado e dentro dele você tem as pastas e essas pastas são empresas. Então, várias empresas estão aqui, né? Várias empresas. Então, você pode abrir pasta por pasta, caso queira, e dar uma olhada nesses documentos. Eu estou aqui, por exemplo, nessa empresa aqui, na CPTC, de 2021 esse relatório. Então, tem empresa aqui que você entra, tem 15 relatórios. Tem empresa que você entra, tem um só. Essa daqui tem alguns. Eu peguei o mais atual deles, que está aqui na pasta do GitHub. E aqui eu abri alguns relatórios, eu não vou olhar página por página e comentar página por página para você, tá? Eu vou passar em alguns pontos. E eu queria deixar claro que isso tudo é público,
tá? Isso tudo está público, é para todo mundo ter acesso e boa parte dessas empresas, elas fazem cenários fictícios para colocarem os seus relatórios aqui. Outras não fazem cenários fictícios, é um ambiente real, mas é ou porque já está tudo corrigido e o cliente aceitou, ou é um órgão público, alguma coisa assim, beleza? Então, vamos aqui para Le Bonbon Croissant, tá? Que é um cenário fictício, aparentemente. Aqui a gente tem aquela tal tabela de conteúdos com tudo o que vamos ter ao longo do nosso teste, né? Ao longo do nosso relatório, na realidade, que é o sumário. O sumário eu recomendo que você tenha no seu documento. Isso deixa as coisas mais organizadas e facilita bastante a navegação do seu cliente por algum tipo de vulnerabilidade específica. Nesse caso, olha só como é que está dividido o relatório dessa empresa. Eles colocaram relatório executivo, overview e achados técnicos, né? A parte técnica. E eles separaram por criticidade, o que é bastante interessante. Então, primeiro eles colocaram todas as vulnerabilidades de criticidade crítica, alta, média, baixa e os infos, né? Os informativos. É interessante essa abordagem, mas nem toda empresa faz nesse formato, já tenho que deixar bem claro. Algumas empresas fazem esse documento pela ordem cronológica dos testes, pelo timeline do teste mesmo. Então, no início do documento, a gente vai ter toda a parte de coleta de informação, depois a gente vai ter toda a parte de obtenção de vulnerabilidade, exploração, pós-exploração. Então, a ordem do documento é a ordem dos testes, já é o timeline. E aí a criticidade, ela é colocada dentro de cada vulnerabilidade. Então, se é encontrada uma falha lá no meio do relatório, vai ter a tag da criticidade ali do lado. Não é o caso desse documento, que é dividido pelas criticidades já, ok? Aqui a gente tem o relatório executivo deles, com todas as informações de resumo necessárias, toda a parte de timeline, quando começou, quando que terminou e etc. Todas as recomendações. Acredito que aqui a gente já tenha alguma informação. Deixa eu dar uma olhada na real. Aqui basicamente são as recomendações de o que fazer e o que não fazer, né? Aqui um overview geral do ambiente. Nesse caso, tem a foto de uma topologia, tá? O escopo dos testes, é uma rede total. A metodologia utilizada também é descrita aqui dentro. O que você pode fazer tanto no início de um relatório quanto no final, depende bastante. E aqui os achados técnicos, tendo um resumo, né, geral da criticidade, por exemplo, das informações obtidas. Aqui a gente tem algumas informações referente aos testes, por exemplo, ao VNC Access, o que foi dado, o que não foi dado, o que foi obtido de acesso e o que não foi obtido de acesso, tá? Vamos para a parte das falhas, porque eu quero mostrar para você aqui, como que funciona. Beleza, vamos pegar aquela primeira ali que parece estar bacana. Essa vulnerabilidade aqui, ela está dizendo o seguinte, vulnerabilidade crítica, ela é o capítulo, né? Basicamente, a gente viu que está dividido por vulnerabilidade, o título da vulnerabilidade, credenciais inseguras na versão do SCADA-BR, credenciais default, essa é a vulnerabilidade 1. E aí a gente tem o escopo do teste, onde que foi encontrado isso, né? Na porta e etc. Tá? Como que isso foi explorado, a descrição de toda a falha, o impacto dessa falha de segurança, como que isso pode ser validado, como que pode ser validada essa questão, o que pode ser feito com isso, como por exemplo o envio de um reverse shell, tá? Que é o que pode ser feito com isso, e como que isso pode ser corrigido, junto com as referências. Tá? Um outro exemplo, vamos parar de para outra parada aqui diferente. Aqui é default credencial também, do Postgre, é a mesma coisa basicamente. Aqui é o root vazio, quer dizer, o root sem senha no MySQL. Então, novamente, escopo, descrição, o impacto, como que isso pode ser feito, qual que é o compliance e qual que é a remediação, qual que é a solução para esse problema. Então, basicamente, essa é a estrutura dessa empresa. É assim que eles reportam a vulnerabilidade deles. Vocês vão ver que é um pouco diferente do que a gente tem para outros negócios. Cada empresa tem a sua própria regra.
Nesse caso, a gente tem uma capa um pouco melhor, com um pouco mais de informação, já que aqui a gente já tem o time dessa empresa, né? Aqui o sumário. Dentro desse sumário, a gente já pode ver que é um pouquinho diferente, não é dividido por vulnerabilidades, né? Não é dividido por criticidade de vulnerabilidade. Então aqui a gente tem as falhas identificadas e as recomendações, a introdução do relatório e o relatório como um todo. A gente não tem bem definido, né, no caso o capítulo, o que é um executivo, por exemplo. Simplesmente pega o relatório aqui, tá? E não significa que está errado, beleza? Então aqui identificação das vulnerabilidades, uma descrição de como foi feita as identificações, e aqui eles categorizam com um ticket, né, com o ID AVP01001 WP2, por exemplo, esse é o ID desses caras. E aqui ele está dizendo que é possível fazer um privilege escalation via permissões inseguras, que é uma criticidade, que é um critical, né? E aí tem as notas de um reteste. Lembrando que várias empresas vendem o pentest com o reteste, ou seja, é feita a avaliação, entregue o relatório e um tempo depois a empresa volta para aquele ambiente para validar se as vulnerabilidades já foram corrigidas ou não, ok? Então aqui tem as notas do reteste, como que isso vai ser retestado, por exemplo, tá? E aí a gente tem o comando que foi utilizado, a descrição disso, né? Como que isso pode ser feito. Então aqui os outputs, né, as saídas, e vai, tá? E vai porque essa vulnerabilidade vai longe. Acho que aqui na real acabou, aqui é outra. Aqui é outra já. AVP01002. Então aqui novamente você pode ver que é bem diferente do que o último relatório. E sinceramente, eu preferi o último, tá? Um outro relatório aqui, esse relatório é da Enable Security. A gente tem aqui o sumário. O sumário deles também é diferente. Não tem nada a ver com os outros dois últimos que a gente viu. Tem um changelog aqui. Introdução, limitações, escopo, tudo muito bem resumido, né? Descobertas e recomendações. E aqui a gente já tem uma vulnerabilidade crítica. Open Term Relay Abuse. Então, bem diferente do que nos últimos testes. A descrição dessa vulnerabilidade, o impacto dessa vulnerabilidade e assim por diante. Vamos pegar outra falha aqui. Reteste, né, os resultados do reteste. A timeline disso. Eu quero só pegar uma outra falha para ver se... aqui eles já mudam já. Aqui ela já muda, já é outra falha. Aqui, ó. 3.2. Então, 3.1 é uma falha, 3.2 é outra falha, 3.3 é outra falha e assim por diante. Achei um pouco confuso. Agora da Foxit, outro relatório. Vamos ver se é muito parecido, se é diferente. Não tem, acho que índice, não tem sumário. Relatório executivo, descrição. Aqui tem sim, tem sumário sim. Então aqui o sumário, né? Então aqui a gente tem introdução, o modus operandi, ou seja, como que isso foi feito, né? Quais são as atribuições desse documento, as vítimas e todas as informações que foram utilizadas aí durante os testes, né? As vulnerabilidades encontradas e etc. E aqui a gente não tem divisão por criticidade, como o primeiro relatório que a gente viu. A gente já não tem aquelas tags definidas já no sumário, como a gente viu no segundo relatório. Aqui as coisas parecem um pouquinho mais clean. Eu vou direto para uma vulnerabilidade, deixa eu pegar aqui a página da vulnerabilidade. Eu vou direto para ela, vou para 5.1, página 12. Passei. Página 12. 5.1, File Upload Up Shell. E aí ele mostra algumas coisinhas do teste. Parece um ambiente bem específico. Socket Tunnel. Porque é bem específico mesmo. É baixo nível a princípio. Não, mas tem um site aqui. Né? Não, tem a hash. Então aqui, novamente, diferente pra caramba. Você pode ver que realmente cada empresa é uma empresa. E aqui a gente tem um documento do Mitre.
foi subido. Esse documento do Mitre aqui, ele é para segurança, análise de segurança em Android, tá? Então vai ter bastante coisa aqui que é bem específica que eu não tenho conhecimento para debater, porque não é a minha área. Mas esse é um documento bem mais verboso. A gente pode ver que ele tem muito mais informação de texto do que os outros, e ele parece ser mais compacto também no quesito de que todas as informações estão bem juntas. É bem mais verboso. E vamos para o último, que é da NASA, para finalizar aí. Ele é bem específico, ele tem só algumas na realidade aqui, JPL, Event e etc. Mas só para você ver, aqui já tem acrônimo, né, o que significa cada sigla dentro do documento. Por ser um documento governamental, eu acredito que seja necessário. Aqui na introdução a gente tem o rodapé com várias informações de significado do que é, do que é uma sigla, do que é um termo, do que é algo, porque precisa, é bem no estilo TCC, vamos dizer. A gente tem um background, que é a parte ali da descrição do que é, o que foi feito e etc. A estrutura do teste, com figure 1 aqui do lado, aqui embaixo a referência. Então, porra, bem estilo acadêmico mesmo. Para quem já fez um TCC, sabe que isso aqui tá bem carinha de TCC. Mas, bem, eu sei que a gente rodou aqui para comentar algumas coisas, ver algumas coisas desse desenvolvimento de documento. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que, primeiro, dá uma olhada no diretório, vê outros relatórios, veja o que tem de igual entre eles, o que tem de muito diferente, porque, como eu disse lá no início, cada empresa tem uma normativa, cada empresa tem um modelo, cada empresa tem um design, cada empresa tem um padrão. Isso é desenvolvido de empresa para empresa. Então você vai precisar desenvolver o seu próprio modelo de relatório de pentest, tá? Eu sempre indico que vocês sigam as boas normas, que vocês sigam ou a WSTG, ou a PTS, ou uma outra metodologia, não arrisca, não a pé da letra, mas pegar as coisas que vocês veem como positivas dentro dessas metodologias e levar para dentro do relatório de vocês, tendo em vista que esse relatório ele precisa ser muito claro, ele precisa ser muito bem explicado, porque é o seu cliente que vai estar lendo ele e ele que vai estar ali basicamente pagando por aquele documento. E ele precisa entender o que você fez, como que você fez. Onde que a gente vai ir nesse módulo? Nesse módulo de desenvolvimento de relatório, eu vou desenvolver e vou gravar esse desenvolvimento para vocês, um documento aqui de pentest, um padrão de documento de pentest, que eu acho interessante, que eu acho que o cliente vai conseguir compreender o que foi feito, e obviamente num ambiente extremamente pequenininho e um ambiente totalmente fictício. A gente vai pegar um site já cheio de vulnerabilidade, né? A gente vai pegar ali o VulnWeb para estar fazendo esse desenvolvimento desse documento. E eu quero que você não copie o meu documento, mas sim que você desenvolva o seu próprio modelo de documento. Porque isso vai fazer com que você aprenda mais sobre a documentação do relatório de pentest. Isso vai fazer com que você consiga evoluir de uma forma melhor do que apenas ver eu fazendo ou baixar o meu modelo pronto e usar o meu modelo pronto. Tendo em vista que o meu modelo pronto ele vai ser para fins didáticos. Ele nem vai ser um modelo final que poderia ser entregue a uma empresa cliente, tá? Então é só um exemplo, é só uma exemplificação da parada, ok? Então eu quero que você veja essas metodologias ou outras metodologias que você acha que são mais interessantes. Veja essas pastas com esses relatórios, o que tem de igual, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de bonito, o que tem de feio em cada uma delas e tente desenvolver um modelo que você acha que vai ser interessante para o seu cliente final. Né? Um modelo que seja bem didático, bem visível, bonito de certa forma, mas que o cliente ele consiga entender a importância e o que você fez. Eu acho que isso é primordial para o seu aprendizado e não só pegar um modelo pronto e sair usando, ok? É isso. Eu espero que você tenha entendido a pegada desse módulo de desenvolvimento de relatório de pentest e a gente se vê na próxima aula.